Estamos iniciando a nossa TPC, da Diretoria de Ensino, Semana B, atendendo o cronograma da IFAP. Então, sejam todas bem-vindas. Nesta pauta, finalizaremos com o eixo temático Ensino Colaborativo, que é a parte final, certo? Peço por gentileza para manterem suas câmeras ligadas durante a transmissão. E as gravações serão gravadas, como já sabem, e disponibilizadas finalizando a formação. O nosso percurso formativo de hoje temos os objetivos, leitura, articulação entre os professores regentes e professores da educação especial, a gestão escolar, como garantir o direito à educação inclusiva nas nossas instituições. Falaremos sobre o estágio inicial, o estágio de comprometimento, o estágio colaborativo e as definições com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, com relação à acessibilidade, o desenho universal e a tecnologia assistiva. Com relação às barreiras, vamos comentar brevemente sobre as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, do transporte, as barreiras nas comunicações e na informação, as barreiras atitudinais e as barreiras tecnológicas. O objetivo de hoje é orientar no estabelecimento dos eixos estruturantes para as aulas do ensino colaborativo, que serão condutores das ações nas escolas da nossa diretoria de ensino. E qual que é o objetivo do ensino colaborativo? Envolver a criação de novas metodologias e a adoção de metodologias diferenciadas, que essas ações convergentes no processo do ensino e na aprendizagem de todos os estudantes e na articulação entre o professor regente e o professor especializado do ensino colaborativo, que deve, conjugar todas as ações realizadas junto ao discente, como atendimento educacional especializado, as avaliações pedagógicas, acompanhamento de apoios e serviços já disponibilizados. Hoje iremos fazer a leitura do artigo Gestão Escolar. Como garantir o direito à educação inclusiva das nossas instituições? Então, eu vou interromper o PPT para compartilhar o texto. Só um minutinho. Vocês estão à disposição. Vou dar início à leitura. Gestão escolar. Como garantir o direito à educação inclusiva nas nossas instituições? Foi publicado esse artigo na Nova Escola em setembro de 2021. Para José Marcos Couto Júnior,
a inclusão, em um momento, ele fala assim, que em um momento em que os direitos das pessoas com deficiência são atacados e precisamos mais do que nunca criar condições para consolidar a inclusão nas escolas. No dia 21 de setembro foi celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Poderíamos começar esse texto destacando a grandiosidade de termos uma data como essa, mas, infelizmente, temos uma longa caminhada pela frente para garantir a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade como um todo. E na educação em particular. Como historiador, que hoje ocupa uma função de diretor escolar, penso que é sempre válido olharmos com a perspectiva para esse tema. Quando estudamos o regime nazista de Adolf Hitler, por exemplo, nos deparamos com os horrores do programa Eichmann T4, que fazia parte da política eugênica do Terceiro Reich. Estima-se que entre 1º de setembro de 1939, data de sua promulgação, e a queda do regime nazista em maio de 1945, onde 275 mil pessoas com deficiência foram exterminadas por meio da administração de medicação com o uso de câmaras de gás, ou simplesmente foram isoladas até morrerem de fome ou alguma doença. No Brasil, ainda que no passado nós não tenhamos registro de legislações cruéis como essa, as pessoas com deficiência foram historicamente segregadas nos espaços públicos de nossa sociedade. Basta lembrar da luta de Narcisa Silveira, que problematizou os espaços manicomiais numa história que virou até filme. Muitas outras batalhas do nosso país nos levaram a uma constatação que deveria ser óbvia: a necessidade de políticas públicas que garantam a presença de pessoas com deficiência nas escolas. O problema é que, com os direitos dessas pessoas sendo atacados no Brasil atual, me vejo obrigada a defender o óbvio, e por isso reuni nessa coluna os caminhos para consolidarmos uma escola pública inclusiva. A inclusão escolar no Brasil. O processo de inclusão de crianças com deficiência em escolas regulares no país parecia pacificado e consolidado ao longo da última década e meia. Fruto de lutas históricas e legitimado pela imensa maioria dos educadores. A máxima constitucional de que a escola é para todos podia começar a ser vislumbrada. No entanto, alguns sinais de alerta foram acesos, especialmente a partir do final de 2020. A Política Nacional de Educação Especial, promulgada em outubro do ano passado, tem sido motivo de batalhas jurídicas e de reclamações quanto à sua constitucionalidade. A existência de uma legislação voltada para os alunos com deficiência, a princípio, pode ser estendida como um avanço, mas ao nortear e incentivar a criação de escolas com atendimento exclusivo para as crianças com deficiência, essa política, na verdade, é capaz de gerar um retrocesso e pelo menos 30 anos no processo de inclusão que vinha se consolidando nas escolas brasileiras. Antes de seguir tratando desse assunto, gostaria de fazer um adendo. Sou pai do João Pedro, uma criança autista de 5 anos de idade. Dessa forma, eu poderia usar esse espaço para falar sobre o desenvolvimento do meu filho em relação à sua escolarização e escrita desde quando começou a frequentar a escola. E poderia ainda relatar como ele evoluiu em seu processo de letramento. Nessa reflexão, porém, não pretendo falar como pai, e sim como gestor de uma escola pública que conta com 9 alunos oficialmente incluídos
e alguns em processo de investigação clínica, que é a inclusão. E como mestre em educação na linha de processos formativos e desigualdades sociais. Esses estudos e a minha experiência de mais de uma década trabalhando com crianças com deficiência no chão da escola me permitem afirmar que o lugar mais apropriado para o desenvolvimento educativo e a socialização dessas escolas regular, precisamos reverter uma ideia perversa que ameaça ganhar força no Brasil nos últimos tempos. Depois dos ligeiros avanços das últimas décadas, a noção de que a pessoa com deficiência seja o problema e a solução mais simples seria voltar a segregá-lo. Nessa concepção equivocada, o sujeito que nunca teve a oportunidade de ser incluído torna-se empecilho para o bom funcionamento da instituição. Dicas para consolidar uma escola inclusiva. Sabemos que a premissa que cabe à escola, se essa pretende ser para todos, é justamente adequar-se às necessidades de todos. E se a educação é um direito, cabe aos gestores buscarem soluções a fim de ofertá-la a todos os cidadãos, independentemente de serem neurotípicos ou possuírem alguma deficiência. É claro que o processo não é simples. Em nível macro, são exigidos planejamento, contratação e capacitação de profissionais, investimento, organização e execução de políticas públicas. Na ponta, demandam um trabalho constante de empatia, de observação das potencialidades, confecção de planos individualizados de ensino, além de replanejamentos constantes e suporte físico e pessoal para que tudo isso ocorra. Assim, pensando no nível de gestão escolar, cito a seguir 6 ações que podem nos auxiliar a consolidar nossas unidades como ambientes educacionais inclusivos. Primeiro, criar bases para que a escola seja efetivamente inclusiva. É muito importante convidarmos profissionais clínicos que possam orientar nossa equipe de forma periódica, já que nem sempre as redes oferecem capacitações ou formação continuada aos docentes. Isso ajuda a mantermos frequente o diálogo sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Segundo, debater constantemente. É preciso que esse seja um tema constantemente nas discussões, junto aos segmentos da comunidade escolar, que inclusive devem nos auxiliar a observar os desafios para a viabilização dessa inclusão. E cabe a nós, gestores, fomentar esses debates. Terceiro, construir uma meta. A inclusão das crianças com deficiência precisa ser meta e constar nos documentos norteadores da unidade escolar, desde o projeto político-pedagógico, passando pelos planos de ação anuais, além dos planos de gestão e quaisquer outras documentações do contexto escolar. Quarto, adequar os espaços da escola. Essa adequação da estrutura física das instituições, a princípio, é papel das secretarias ou coordenadorias de educação. No entanto, criar acessibilidade com a construção de rampas ou espaços adequados para o atendimento de pessoas com deficiência física são ações muitas vezes simples que podem e devem estar presentes em planejamentos de orçamentos e planos de ação de nossas unidades. Quinto, apoiar planejamentos individualizados. É essencial dar suporte e orientar, em parceria com a coordenação pedagógica, o desenvolvimento de planejamentos educacionais individualizados para os alunos integrados, de acordo com as suas potencialidades e limitações,
planejando-os e atualizando-os periodicamente sempre que necessário. Sexto e último, acolher os responsáveis. Como já tive a oportunidade de escrever anteriormente, é por meio do tripé escola, família e suporte clínico que o processo inclusivo se dá de forma mais harmônica. Por isso, precisamos manter um diálogo constante com os pais e responsáveis desses alunos, a fim de viabilizar a troca de informações e a própria atualização de dados do estudante. Por fim, como mencionei em alguns momentos, é importante enfatizar que a tarefa de tornar nossas escolas inclusivas não pode ser pautada apenas no trabalho de um gestor escolar, mas sim ser resultado de políticas públicas que visem a inclusão. Cabe aos gestores das coordenadorias e das secretarias de educação a contratação de profissionais especializados e a sua capacitação periódica, a adequação física e a criação de salas de recursos nas unidades escolares, ou ao menos impô-los, e a garantia da aplicação das leis relacionadas. José Couto Júnior diz assim: eu costumo dizer que para a educação escolar de pessoas com deficiência existem dois caminhos, o mais simples e o mais correto. Segregar não era a solução antes e, obviamente, não será a partir de agora. O José Couto Júnior, ele é formado em História, é mestre em Educação pela Faculdade de Formação de Profissionais do Rio de Janeiro, UERJ, e em 2018 ele foi eleito Educador do Ano do Prêmio Educador Nota 10. Servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro há 10 anos e atua desde 2019 como diretor na Escola Municipal do Rio de Janeiro. Eu vou interromper aqui o texto, um minutinho. Tá. Alguém gostaria de fazer alguma colocação com relação a esse artigo? Pelo menos gostaram? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Bom, eu penso ser pertinente nesse artigo a fala, que o José Marcos Couto Júnior, ele fala assim, que precisamos, mais do que nunca, criar o quê? Condições, para consolidar essa inclusão escolar, porque uma escola é para todos, E o que precisamos é adequar o quê? A necessidade de todos, Então, vou dar prosseguimento aqui com o PPT. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Com relação à articulação entre os professores regentes e o professor da educação especial, vamos falar mais um pouquinho sobre essa parceria que precisa acontecer. A clareza do compromisso com a inclusão se mostrem adequadas à realidade da unidade escolar e ao processo de ensino e aprendizagem do estudante. Então, meninas, reiterando, os professores responsáveis
pelos conteúdos do currículo, eles possam ter a devida assistência do quê? De uma estratégia mais adequada para o aluno. Então, ele deve se manter. Assim, os professores regentes especializados da educação especial, com suas especialidades e diante do compromisso no processo de ensino-aprendizagem de cada estudante, criam maneiras, possibilidades, estratégias e condições. Para quê? Para o aprendizado, fornecido, proporcione suporte a todos os educandos na sala de aula do ensino regular. Mas, Solange, esse trabalho, como deve ser desenvolvido? Ele deve ser desenvolvido em articulação dialógica entre os docentes, não é verdade? Bom, para Cunha e Fantassini de 2018, essa articulação dialógica entre docentes, no caso entre os professores regentes, que são os especialistas, e o professor da educação especial, que é o especializado. Olha lá, reiterando aqui, vocês professores do AEE, vocês são professor especializado, tá? Nos termos aqui pretendidos, deve-se revestir de qualidades que permitam o fluido diálogo e combinação de saberes entre os docentes. Então, essa base do trabalho, ela considera o quê? A cumplicidade entre os docentes. E esse trabalho articulado, ele também deve resultar no quê, meninas? Que nós comentamos até o momento, acessibilidade curricular, certo? Bom, visando a efetivação do ensino colaborativo com a perspectiva inclusiva e reconhecendo a necessidade de que essa articulação entre os docentes seja qualificada. Mas aí eu pergunto para vocês, qual o primeiro passo? Está aqui a resposta. O primeiro passo é considerar a existência de comprometimento dos professores quanto ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Embora essa responsabilidade, do processo de ensino e aprendizagem de todos os estudantes da classe regular seja o professor regente, olha aqui novamente, meninas, a partir do comprometimento mútuo entre os docentes, em prol do quê? Do estudante, sempre, tá? A convergência de atuações, ela permitirá o quê? O aprofundamento nessa relação entre vocês e o professor docente da sala regular. Tudo bem? Nesse movimento, o espaço de troca de saberes e de compartilhamento, ele será aplicado enriquecendo, direcionando e conduzindo apoio à inclusão dos discentes da deficiência, tanto do GD, TEA e altas habilidades e superdotação. Bom, para Catley, de 2001, em termos amplos, pode-se considerar que a relação entre os docentes do ensino colaborativo enfrenta um estágio inicial, no qual a comunicação é ainda superficial, tendente ao desenvolvimento do senso de limites
em relação aos papéis desempenhados. Avançando, passa-se ao estágio de comprometimento mútuo, com comunicação mais aberta e interativa entre os docentes. Ele ainda fala assim, que em sequência alcança-se um estágio mais aprofundado e tem-se a efetiva colaboração. Então nós vamos dar início no que ele acredita com relação ao estágio inicial, tá? Olha. Com relação ao estágio inicial, os professores comunicam-se superficialmente. À medida que desenvolve esse senso de limites e tenta estabelecer uma relação de trabalho profissional. Então, mas eu pergunto para vocês, mudar de uma relação social para uma relação profissional com um colega pode ser difícil? O que vocês acham? Vocês acham que podem? Sim, ele pode ser difícil, sim, mas acredito que para alguns pares de professores, não todos, tá? Vai depender muito de cada um, não é verdade? Bom, no próximo PPT, alguns professores, eles podem experimentar sentimentos de intrusão e invasão. Olha a resistência que está acontecendo em algumas escolas no nosso estado de São Paulo com relação a esse sentimento, tá? Professores especializados, eles podem se sentir desconfortáveis, separados e excluídos. No estágio inicial, o processo entre professores para caminhar mais devagar, na medida em que eles trabalham para determinar as expectativas do papel de cada um. A comunicação, ela pode ser educada, cautelosa e pouco frequente. Ela pode ser grande parte da insatisfação observada na literatura, seja expressa, por professores que continuam interagindo nesse nível inicial. A menos, olha lá, a menos que haja um senso claro, tá, do processo de desenvolvimento e o objetivo da colaboração que seja mútuo. Isso é muito importante. Os professores, eles podem ficar o quê? Presos nesse nível. E o que não pode acontecer. E com relação ao estágio de comprometimento? Bom, já comentamos aqui sobre o estágio inicial. Agora vamos passar para o estágio de comprometimento. Qual será? Os professores que têm relações de trabalho adequadas apresentam uma comunicação mais aberta e interativa. Um aumento da comunicação profissional ele é evidente, embora os alunos se beneficiem desse aumento da comunicação. Aquele senso de dar e receber, olha lá, meninas, e de compromisso que permeia esse nível. Então, o professor da educação especial, na verdade, nós podemos estar o quê? Desempenhando um papel que seja mais ativo, no ensino, em sala de aula. Mas, ao fazer isso, pode ter que desistir de algo em troca. Tá?
Isso daí é o que precisamos ficar atentos com relação a esse desistir, né? Isso desestimula muito. Os compromissos nesta fase ajudam o quê? A construir um nível de confiança que seja necessário para que passem para uma parceria que seja mais colaborativa, né? Esse dar e receber, entre aspas, né, aberto e honesto, é a essência do terceiro estágio. E qual que é o terceiro estágio? É o estágio colaborativo. No nível colaborativo, os professores se comunicam e interagem abertamente. A comunicação, o humor e um alto grau de conforto pontuam a aula. Então, este alto nível, né, é o de conforto, tá? E ele é experimentado por professores, por estudantes e até mesmo os visitantes. Para Kettler, 2001, ele diz assim, que os dois professores trabalham juntos e se completam. Isso daqui é muito verdadeiro. E nesta fase, né, muitas vezes é difícil para quem está de fora, né, discernir qual professor é o educador especial e qual é o professor generalista, como ele comenta aqui. Mas Solange, nós já sabemos disso, não é verdade? Porém, meninas, reconhecer que essa articulação entre o professor regente da sala comum e nós do AEE exige o quê? Esforços para o fortalecimento e a coesão, né? Permitindo o quê? Abrir espaços no cotidiano escolar para que as ações concretas sejam relativas ao ensino colaborativo e que realmente aconteça e desenvolva. Bom, para Kettler, e a qualidade dessa articulação, ela vem refletida por onde? Pela comunicação e pela interação entre os docentes, né? Esse diálogo aberto, um espaço de respeito aos saberes de cada um. Então, é pertinente reforçar aqui, meninas, que devem ser aplicadas para a inclusão dos nossos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial, tá? Essa articulação qualificada entre o professor regente da classe regular, que é o especialista, e vocês do AEE, que é o professor especializado, nesse sentido, encontra no ensino colaborativo algumas estratégias comprometidas com a inclusão. Desse modo, com a presença de todos os estudantes com e sem deficiência da mesma classe regular, tá? E com a articulação qualificada entre os docentes, tá? Então, eu acredito que acontecerá o desenvolvimento do mesmo currículo, mas com o quê? Com a acessibilidade necessária, tá?
artigo 3º da Lei Federal 13.136/15, Brasil 2015, fala assim que as ações de apoio devem convergir para o oferecimento de condições para a superação ou eliminação de entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitem a participação do estudante com deficiência ortotéia. Desse contexto, surgem conceitos de acessibilidade, desenho universal, que nós vimos até com a doutora Daniele, o último tema abordado do workshop, a tecnologia assistiva e barreiras, sendo que nas definições com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, nesse sentido, consideram-se, vamos lá, acessibilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre item 1, acessibilidade. É uma possibilidade e condição para alcançar e para a utilização, seja com segurança, autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto na zona urbana como na rural, viu, meninas? Bom. No item 2, com relação ao desenho universal, é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Você, professor, é o que transmite o conhecimento, certo? Então, ensinar é o que, meninas? É dar significado à aprendizagem. Não é só passar a informação, correto? No item 3, com relação à tecnologia assistiva ou ajuda técnica. São os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada ao que, meninas? A atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com a mobilidade reduzida, visando o que? A autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social. Com o tempo, compreendemos que a aprendizagem implica em quê, meninas? Um desafio específico, na área concreta de atuação. E para que isso aconteça, o que precisamos? Devemos fazer o quê, Eliminar as barreiras,
que sejam desnecessárias à sala de aula. Tudo bem? Bom, com relação às barreiras, seja qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos, o quê? Na acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, e são classificadas em, vamos lá, letra A, barreiras urbanísticas, né? Que são existentes nas vias e nos espaços públicos e privados. Com relação às barreiras arquitetônicas, né? Que são as existentes nos edifícios públicos, privados. E com relação às barreiras do transporte, são as existentes nos sistemas e meios de transporte. E com relação às barreiras na comunicação e na informação, é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio do quê? Dos sistemas de comunicação e da tecnologia da informação. Com relação às barreiras atitudinais, são as atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência, né? Em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. E com relação às barreiras tecnológicas, são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, essas barreiras, acredito que vocês tenham entendido a diferença, né, de todas essas barreiras. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, ou podemos prosseguir daqui. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Posso prosseguir? Nós vamos fazer uma interação agora no chat, tá, meninas? O que devemos, tá, considerar? O que envolve as práticas inclusivas? Eu vou voltar aqui, vou interromper o compartilhamento do PPT, tá? E vocês vão me responderem no chat em poucas palavras. O que envolve nas práticas inclusivas? Vamos lá? Eu vou abrir aqui o chat, certo? Vocês querem que eu digite aqui do chat a pergunta ou não precisa? Eu vou digitar aqui, tá? Pronto, coloquei a questão aqui no chat. Vamos lá? De tudo que nós vimos hoje, em poucas palavras, o que envolve as práticas inclusivas?
Vamos participar um pouquinho? Isso, Valdeísa colocou aqui adaptação curricular, da tecnologia, recursos de acessibilidade, isso mesmo. A Fernanda colocou adaptar, inserindo o aluno no processo de ensino-aprendizagem, é isso mesmo. Mas em menor parece assim. O que mais, meninas? O que mais que envolvem as práticas inclusivas? De tudo que eu comentei aqui hoje. Vou dar uns minutinhos para vocês digitarem aqui no chat mesmo, tá? Troca de saberes entre os professores da sala regular e o especialista, ótimo. Adaptação do currículo, tecnologia, otimização do tempo, isso. Tecnologia, acessibilidade. Ai, que bacana! Vejo que vocês entenderam hoje o que eu comentei com vocês. Que bom! Um projeto político-pedagógico que seja adaptado às especificidades do aluno, onde seja respeitado seu tempo, né, de aprendizagem. Isso mesmo. Opa, temos um homem aqui hoje. Carlos Alberto, seja bem-vindo entre as mulheres. Comprometimento com as atividades adaptadas, ótimo, é isso mesmo. Catiúcia também escreveu aqui, adaptar as práticas e realidade de cada aluno, ótimo. Eliane também escreveu aqui, clareza, compromisso, isso, compromisso, né? A união entre o professor regente e o do AEE, perfeito. Essa colocação, né? Tem que acontecer essa união, essa parceria que eu sempre comento com vocês, não é verdade? Senão não vai acontecer realmente esse ensino colaborativo. Tá. A Geice também colocou aqui, maior interação entre os professores da sala regular e do AEE. Perfeito. Tudo bem? Podemos prosseguir? O que mais? Ah, é a Célia? Você está com... É que eu vi aqui Carlos Alberto, falei assim, nossa, então é você, Célia? Então tudo bem. Entrei no e-mail errado, Sol. Fica tranquila, meu amor, é que eu vi um homem, não estou acostumado a um homem aqui nas nossas formações, até fiquei animada, né? Eu falei assim, opa! Lembrei do marido. Então vamos lá, podemos finalizar? Isso. É isso mesmo, meninas. Então, observadas todas essas definições, né, trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, na sua opinião, né, que vocês escreveram todos esses itens aqui no chat, né, que essas práticas inclusivas que vocês escreveram aqui no chat envolvam o quê? A acessibilidade, né, e a perspectiva do desenho universal do DUA, da aprendizagem, né? O desenho universal da aprendizagem, o DUA, certo? Para o quê? Para a superação das barreiras no ambiente escolar, no ambiente onde o aluno frequenta, professores e toda a comunidade escolar, tá? Para o quê?
para garantir essa acessibilidade, tá? A Odilaelsa também colocou aqui respeitar os diferentes ritmos de aprendizagens de cada um. Perfeito, Dila. Então podemos finalizar. Eu vou apresentar o PPT aqui novamente para finalizar a nossa formação, tá? Bom, olha eu aqui novamente, no momento do comunicado, Padlet. Vamos lá, meninas. Eu até ontem eu verifiquei as escolas que já inseriram no Padlet alguma atividade, né, alguma prática exitosa. Eu vi que algumas já inseriram, comparando com as escolas da última TPC que eu comentei com vocês, certo? Kozuki já inseriu, ok? São Bento, ok? Quirino, ok? Moacir, ok? Felício Tarabai, ok? Líria, Arthur, ok? Paulo Coelho, Messa, Ribeirinhos, ok? No momento da TPC, uns minutinhos antes, eu percebi que alguém digitou alguma coisa no Padlet, certo? Pode ser que alguma escola, alguma de vocês já tenha inserido alguma prática exitosa. Mas como eu fiz esse levantamento ontem à tarde, eu não falei. Pode ser que eu tenha deixado de falar alguma escola devido a esse levantamento ser feito ontem. Alguém gostaria de comentar quem foi que digitou lá no Padlet hoje, por favor? Está aí na sala? Não? Tá. Então vamos lá. Passando para lembrar, tá? Não esqueçam que nós temos até final de novembro, está encerrando o nosso prazo, temos até a semana que vem, meninas. Apesar que dia 30 se encerra quarta-feira, tá? Então até sexta-feira eu vou aguardar as suas práticas exitosas para eu poder montar o nosso vídeo, tá? De final de ano, com algumas práticas suas. Vai ficar bem legal, meninas. Espero, tá? Podemos finalizar, então? Tudo bem? Então, para finalizar, eu deixo meu muito obrigada, tá? Pelo nosso momento de formação, em que passamos juntas e que os nossos objetivos, acredito, foram conquistados, tá? Então, tenha um bom final de tarde e qualquer dúvida estou à disposição com relação à inserição do Padlet, tá? E o que precisar estou à disposição. A gente vai conversando e até o nosso próximo encontro. Tudo bem? Um recadinho. Deixa eu finalizar aqui. Eu gosto de olhar para vocês. Então deixa eu sair daqui. Tá. Dia 2, deixa eu só verificar aqui o tema que vai ser abordado do nosso workshop. Um minutinho que eu anotei aqui e não estou lembrada de cabeça. Dia 2 de dezembro, faremos o nosso último workshop desse ano, tá? Se eu não me engano, vai ser com a doutora Daniele. Por quê? Vocês lembram que no primeiro semestre foi cancelado o workshop? Lembra para quem fez aí? Tá. A doutora Daniele, ela já fez esse workshop. Eu sei que não foram todas que participaram. E no andar da carruagem, como se diz, né? Nós estávamos
vendo nas nossas ATPCs aquele tema sexualidade, lembra? E a deficiência. Foi sexualidade e deficiência? Lembro? Tá. Era para ela ter feito, eu finalizando a minha TPC, ela ter feito esse workshop sobre esse mesmo eixo temático. Porém, teve um problema de saúde com o filho, ela cancelou, tá? Então, vai ser no dia 2/12, tá? Era o fechamento daquele tema que nós abordamos nas nossas ATPCs, tá? Seria o fechamento, mas houve esse imprevisto e ela cancelou e ficará agora para o dia 2, tá? Lembrando, eu tenho até uma professora que comentou comigo hoje que dia 2 terá o jogo do Brasil, certo? Só que o jogo acontecerá às 16 horas, né? E tem esse porém. Então, eu vou entrar em contato com a doutora Daniele com relação a esse decreto, né? Que vocês não vão estar presentes na escola 2 horas antes e vai pegar o nosso horário da TPC, tá? Provavelmente será cancelado novamente. Mas aí, assim que eu combinar com ela uma data definitiva e qualquer novidade, eu passo para vocês. Combinado? Tá? Tudo bem? Podemos encerrar, então? Raquel, você está falando, está com o áudio desligado, meu amor. Tudo bem. Então tá, meninas, é isso, tá? Então tchau pra vocês, bom final de tarde, tá? Beijos.